Olá, aqui é Paulo César. Bom dia, seja qual for a hora do dia. Hoje nós vamos falar sobre João de Deus e Prem Baba, né? Então, gosto do nosso café estoico forte, forte, forte e sem açúcar, porque hoje é necessário, né? O tema é meio complexo. Então, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, porque nós vamos direto ao ponto. Existem dois homens que criaram uma imagem muito grande, né? Criaram esperança nas pessoas. João de Deus e Prem Baba. Dois casos com muitas semelhanças, mas dois casos com muitas diferenças. O caso de João de Deus, por tudo que tem sido divulgado na Bíblia, na mídia, é um caso de um predador vil sexual, né? Lixo humano da pior espécie. Aquela pessoa que você não quer perto das suas filhas, não quer perto da sua irmã, não quer perto da sua mãe, né? O que me choca no caso de João de Deus é tantos casos durante tanto tempo e essas mulheres ficarem caladas. De modo algum, essas mulheres devem ser vilificadas de forma nenhuma, né? Mas nos cabe a reflexão, né? Quantas coisas nós... Por que essas mulheres ficaram caladas durante tanto tempo? Por medo, né? Vamos ficar no medo? Por medo. Medo de quê? Medo de falar e serem chamadas de mentirosas, medo de que ninguém acredite nelas, medo de se expor. Esses são os medos que a gente vê claramente, mas vamos falar nos outros medos. Medo de encarar a realidade, de que aquela pessoa que ela endeusava não é uma boa pessoa. Medo de encarar a realidade de que aquele caminho que ela estava seguindo talvez não seja o caminho. Muitas pessoas que iam buscar João de Deus, elas iam lá como última esperança. Medo de encarar que aquela que ela enxergava como última esperança, né? Que na crença dela era a última esperança, que nunca é, foi um erro, né? Era um erro grave, um buraco profundo, sabe? Medo de encarar dentro dela, medo de admitir a verdade dentro dela. Sabe, minha segunda filha, ela nasceu com a cabeça amassada, sabe? Você imagina uma cabeça completamente amassada. E quando eu vi minha filha pela primeira vez, né, foi uma grande emoção, mas eu imediatamente vi aquele defeito. E eu neguei para mim mesmo. E aí, horas depois, eu olhava para ela, eu via aquilo e eu dizia, não, tá, claro que não, né? Coisa da minha cabeça. Mas não tinha como ser coisa da minha cabeça, era muito. E aí no outro dia também, o médico foi lá e viu, e eu negando para mim mesmo. Até que, sabe, no dia seguinte do nascimento dela, de tarde, o médico passou lá e eu olhei para o médico e disse, doutor, minha filha tem um problema na cabeça. E ele olhou para mim e disse, tem não. Eu disse, tem. Olhe a cabeça dela e me diga que você não está vendo um problema. E ele disse, não tem problema. Eu disse, doutor, tem problema. Olhe a cabeça da minha filha e eu quero saber por que a cabeça dela tem esse formato terrível. A palavra é essa. E o que é que está acontecendo? E ele olhou para mim e ele disse, olha, preste atenção.
Às vezes, no parto, os ossos da cabeça são muito flexíveis numa criança e, às vezes, eles tomam esse formato e voltam ao normal. E aí eu fui buscar outras pessoas para ver minha filha e todos disseram a mesma coisa. E eu, apesar de ter vários médicos me tranquilizando, eu não tirei o olho. E a cabeça dela, em pouco tempo, poucas semanas, voltou ao formato normal. Ela cresceu como uma criança normal. Hoje é uma moça linda, perfeitamente normal, né? Dentro dos conceitos de normalidade que nós temos. Mas você está entendendo? Essa negação, sabe? É o que nós temos que fugir. Se você quer ser estoico, se você quer ser estoica, estoicismo é a arte de viver a verdade. Há que se ter coragem, não para fora, sabe? A gente acha que a gente tem que ter coragem para falar para fora, não. A primeira coragem é você falar para dentro, é você olhar e dizer assim: eu estou errando, eu estou, sabe? Ou isso está errado, né? A maior coragem é você olhar para você, né? E você admitir que aquilo que você tanto quer acreditar não está funcionando ou tá, né, no caso de João de Deus, demoníaco, né, mal, né? Você está nas mãos de um monstro. E eu estou falando do que a mídia tem divulgado. Então, sabe, hoje se fala tanto em feminismo, hoje se fala tanto eu escuto tantos casos de abuso sexual de pessoas que, por pessoas da família, que essas pessoas não recebem a proteção dos familiares. Sabe, mesmo quando elas falam, não acreditam. E mesmo quando acreditam, ninguém toma uma atitude. Aquela pessoa, o predador, continua frequentando a casa. Depois de você ter ouvido evidências de que essa pessoa tá abusando de seus filhos, porque você não quer criar um problema com a família, pelo amor de Deus. Essa negação não é para fora, essa mordaça não é para fora, essa mordaça é para dentro. Quando você não tem sua mordaça interna, quando você tem a coragem de falar a verdade dentro de você, você fala a verdade para fora. Quando, sabe, essas pessoas, essas mulheres, essas vítimas, elas têm que ter negado para si própria. Elas têm que ter negado para si própria durante muito tempo. Porque se elas não tivessem feito isso, essa história já teria vindo à tona há muito tempo. O caso de Prembaba é um outro aprendizado, sabe? Prembaba, ele é um guru brasileiro, foi para a Índia, encontrou o guru dele, despertou a consciência, voltou para o Brasil e criou o ashram e os seguidores, e ele vinha tendo um caso com duas mulheres casadas. Eu considero diferente porque, ao contrário de João de Deus, que era um predador sexual, que, sabe, segundo o que tem sido divulgado, saía tirando proveito de qualquer pessoa que ele sentiu o cheiro de que aquela pessoa estava fragilizada. Prembaba, ele teve um caso com duas mulheres casadas, um caso de 2 anos. Um homem que pregava Brahmacharya, abstenção sexual. Essas mulheres casadas com 2 discípulos dele, seguidoras dele, né? E ele vinha tendo esse caso. O caso de Prembaba, ele não é inocente, muito pelo contrário, né? Ele é
um agressor, ele se utilizou da fé, da imagem que essas mulheres tinham, da busca espiritual dessas mulheres para tirar proveito delas, mas ele foi vítima de si próprio, né? Ele confessou completamente. E ele é o ego, sabe? Quando o ego acha que está despertando a consciência, quando o ego acha que é alguma coisa, quando o ego acha que está evoluindo, é um problema muito sério, porque você, sabe, ao mesmo tempo que o ego tem essa, sabe, essa benignidade, essa complacência, essa imagem, não só para fora. Eu acredito que Prem Baba, ele não mentia para as pessoas que ele tinha despertado a consciência, ele mentia para si próprio, né? Ele acreditava, eu acredito que Prem Baba, ele criou uma ilusão para ele próprio. E aí ele começou a exteriorizar isso. E você vê que o cara, sabe, ele é um ego ambulante, né? A consciência está longe de estar desperta ali, assim como está em todos nós, né? Mas ele criou essa fantasia, essa megalomania, né? Essa imagem de estar desperto para ele próprio. E o grande problema, sabe, é que sem prática, sem você ir eliminando, sem você ir, sabe, limpando essa programação, limpando o ego, limpando essas memórias, limpando, é o ego mesmo. O ego, sabe, o ego é o seguinte: o ego é uma entidade que vive da nossa consciência, ele prende a consciência. E enquanto ele está ali segurando aquela consciência não é que ela está inconsciente, mas ela não está atuante. E o ego se alimenta dessa consciência. O ego, dentro de você, dentro de mim, cada ego que nós temos, porque na realidade não é o ego, são egos, ele pensa, sente e age. Por isso que você diz, né, sabe, estados egóicos, quando você está numa determinada situação, você age de uma forma, você está numa... Eu me lembro quando eu era pequenininho, isso foi uma das primeiras vezes que eu comecei a perceber certas coisas que, sabe, eram muito interessantes quando eu era pequenininho. Eu estou falando de 7, 8 anos, 9 anos de idade. Eu com os meus amigos, eu dizia muito palavrão. Eu morava nos Estados Unidos e eu dizia muito palavrão. Sabe aquela palavra com F? A cada 3 palavras, uma era aquela palavra com F, né? E quando eu estava na frente de um professor, quando eu estava em casa com os meus pais, essa palavra não saía. Quando eu estava sozinho com os meus amigos, minha linguagem mudava. E um dia eu parei, eu disse comigo mesmo, sabe? Como é que eu tenho 2 formas de me comunicar e são automáticas. Eu não preciso controlar minha língua quando eu estou na frente dos meus pais, quando eu estou na frente dos professores, quando eu estou na frente de adultos. É como se eu estivesse falando uma língua aqui e automaticamente outra língua aqui com os meus amigos. Você tem um comportamento aqui, outro comportamento aqui. Você vai se casar, você jura estar com aquela pessoa para o resto da vida e de repente vem outro ego que não fiz juramento nenhum. Eu não jurei nada, né? Essa pessoa aí que você estava apaixonado é paixão sua, não é minha. É outro ego que assumiu o comando na sua cabeça, do seu emocional, do seu corpo, do seu tudo. Né? Às vezes você decide não falar uma coisa e você fala, você decide falar uma coisa, mas não sai. Você decide não vai mais fazer uma coisa e faz. Então, o ego de Prem Baba
quando ele estava ali ensinando e, sabe, o ego que despertou a consciência, né? O ego que acreditava que tinha despertado a consciência, falava todas aquelas coisas bonitas e de repente, quando aquele ego saía de cena, vinha aquele outro ego da luxúria e, né, ia fazer coisas inarráveis com a esposa do discípulo dele, ou com as seguidoras dele. Então, sabe, o grande ensinamento disso é que não tenha medo de olhar a verdade dentro de você. Eu tenho certeza que, sabe, essa história de João de Deus, muita gente sabia disso. Muita gente que não sofreu nas mãos dele sabia disso. Sabe, muita gente via coisas estranhas. Muitas pessoas viam comportamentos estranhos, porque você vê. Muitas pessoas sentiam... E você quer negar aquilo. Você diz, não, não, isso é o ego. Sabe, esse homem é de Deus, esse homem é minha última esperança, esse homem não sei o quê. Olha a quantidade de seguidores que ele tem, né? A mesma coisa em relação a Prem Baba, que não era um predador sexual, ele se aproveitava ali de algumas, né, de duas seguidoras dele, aquelas duas durante algum tempo, ou seja, havia um relacionamento ali, mas, sabe, mesmo as pessoas que não estavam vendo isso diretamente, ou não estavam envolvidas, ou não estavam sendo utilizadas por ele, não estavam sofrendo, né, esse abuso dele, mas você sabe, aquela vozinha interna, e essa vozinha interna é a voz da consciência, a voz do ego. Preste atenção nela. Preste atenção nela. Sabe, se é da consciência ou do ego, se é intuição verdadeira ou desconfiança do ego, preste atenção nela, olhe para ela, questione tudo. Não acredite em nada, sabe? Não acredite em nada que eu lhe ensino. Não acredite em nada que ninguém lhe ensina. Não acredite em nada. Toda crença é limitante. Toda crença é limitante. Não acredite em nada. E também não desacredite em nada. Né? Porque nós temos esses dois estados. Ou você acredita ou você desacredita. Teste, ponha à prova. Tem uma desconfiança dentro de você? Guarde essa desconfiança. Pode ser que seja intuição, pode ser que não seja. Pode ser que seja, você está vendo alguma coisa, seu inconsciente está querendo lhe comunicar alguma coisa. Diz, ei, estou sentindo um cheiro esquisito por aqui. Ponha à prova. Lester Levinson dizia, ponha à prova. Ponha à prova. Alguém lhe fala alguma coisa? Ponha à prova, faça. Sabe, toda teoria que eu possa lhe falar, toda teoria que a gente escuta na física quântica, mecânica quântica, cocriação, isso e aquilo, sabe, se você está na teoria, você é apenas uma pessoa que acredita, é uma crença, sabe, como quem acredita, sabe, em qualquer coisa. Né? Acreditava-se que a Terra era plana. Não é. Acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Não é. Até que chegou um cara, Copérnico, e disse, peraí, vamos observar esse negócio. Né? E havia todas as teorias, porque as pessoas viam as evidências de que os planetas não estavam girando em torno da Terra, porque eles faziam movimentos estranhos, e as pessoas criavam teorias mirabolantes para explicar aqueles movimentos estranhos, ao invés de querer enxergar, investigar realmente. Peraí, deixe-me ver. Existe alguma outra explicação para isso? Então, sabe, Deus fala no íntimo de cada pessoa. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu tenho um recado de Deus para você, eu digo, pode falar, né? E se essa pessoa me fala alguma coisa, eu escuto, e pode ter certeza, sabe? Depois eu vou chegar para Deus e vou dizer, Deus,
Se você quer dizer isso aqui, obrigado por ter mandado o recado, se foi realmente seu, mas olhe, eu preciso que você diga isso para mim, né? Diga para mim. Se você vê alguma coisa que você desconfia, chegue para a sua voz interna, chegue para o seu inconsciente, diga assim, me dê coragem de enxergar a verdade, me dê clareza de enxergar a verdade. E se você quer ferramentas para isso, solte, apague, limpe, né? O método Sedona é fantástico para isso. Pega essa crença que você tem, ou essa desconfiança que você tem, ou qualquer coisa, né? Mantenha ela no seu pensamento. E veja o que vem, o que vier. Né? Vem a cabeça, deixe de besteira, né? Deixe o pensamento vir, deixe a sensação vir, deixe o que vier vir e solte. Solte. Depois que você soltou toda essa carga emocional de querer que aquilo seja verdade, de querer que aquilo não seja verdade, né? Toda essa carga emocional, você vai ver com clareza. Prática. Não tenha guru. Não sou seu guru. Sinto muito, né? Tô no caminho igual a você. Porque eu, como você, como todos nós, como João de Deus, como Prem Baba, nós começamos a mentir para nós mesmos. E nós começamos a mentir e mentir sobre o que a gente está vendo, mentir sobre o que a gente está percebendo, né? Então, comece a falar a verdade dentro de você. É um processo difícil. Comece a trabalhar isso. Isso é a prática, sabe? E limpe, solte, né? EFT, Método Sedona, Ho'oponopono, Hakalau, né? E esses casos, né, vão ser resolvidos. O que nós devemos realmente é tirar o ensinamento, tirar o suco. O que é que essas pessoas, com esses erros que cometeram, têm para me ensinar, né? E, se possível, dar apoio às vítimas. Grande beijo para você, né? Não se decepcione com essas pessoas, né? Quando eu digo não se decepcione, não significa que você não deve, né, não enxergar a realidade do que elas fizeram, mas não se decepcione com sua busca interior, né? Não se decepcione de deixar de buscar. Essas pessoas, elas começaram a mentindo para si mesmas e começaram a mentir para muitas pessoas. E muitas pessoas, por desespero, né, quiseram fechar os olhos, né, e acreditar a todo custo numa coisa que, sem dúvida, apresentava sinais. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se aproximasse de Prem Baba ou de João de Deus, com os olhos abertos dentro de si, com coragem de enxergar dentro de si, se aproximasse dessas duas pessoas, viria como a luz do sol que um é um porco humano, de acordo com o que vem sendo divulgado pela mídia, e o outro é um ego ambulante, né? Que mentia para si mesmo, mentia para os outros, acreditava na própria mentira e, né, por baixo daquilo estava tudo podre. Então, é isso aí. Grande beijo para você. Olhe para você. Siga a sua luz interior, né? E olhos abertos para dentro, coragem de falar a verdade para dentro. É a única forma de você ter os olhos abertos para fora e coragem de falar a verdade para fora. Beijo. Eu espero ter sido útil. Até nosso próximo encontro.